monstros guardados. E quando eu falo de monstros, não estou falando de demônios, não estou falando disso, tá? Presta atenção, não estou falando sobre demônios. Estou falando de coisas que realmente tem na nossa vida. E o homem, ele é uma pessoa muito capacitada, o ser humano é muito capacitado de criar personificações dentro dele. Por quê, Francisco? Porque nós pegamos o ódio ali na adolescência, pegamos a raiva aqui, pegamos um monte de coisa e juntamos. Aí vai construindo os monstros. Os monstros é aquilo que você foge. Porque tem muita gente que tem preconceito de gays, tem preconceito do irmão, tem preconceito de um monte de gente. Mas tem muita gente que tem preconceito de si mesmo. Preconceito de si mesmo. Muita gente. Foge dos monstros, foge das tempestades. Eles oram: Senhor, paz essa tempestade. Aí Deus fala: eu quero que passe, filho, mas você vai passar, isso só vai acabar quando você estiver pronto como eu quero. O vaso de barro que é quebrado. Talvez te roubaram sonhos, te roubaram objetivos, te roubaram planos. Tem muita gente que está aqui que a vida não foi como ela queria que fosse. E isso é muito frustrante para o ser humano. Nossa, eu queria que a vida fosse assim, ó, igual o meu primo, ó, igual o meu tio. Por exemplo, eu queria começar a vir para São Paulo, ou nascer aqui em São Paulo, eu queria estudar, depois uma faculdade, depois eu queria trabalhar, depois pegar um cargo de gerente, depois ser bem na minha igreja, ter a amizade com o meu pastor, depois talvez cantar como eu queria cantar, ou ser consagrado pelo pastor. Eu queria um monte de coisas. E nós realmente planejamos essas coisas. Mas nem tudo é como a gente queria que fosse. O que acontece? A vida traz uma outra realidade. E nós não somos aquilo que queríamos que fosse. Que fosse. E começa a ter frustrações em sua vida. Você vai guardando mais frustrações. O monstro vai sendo criado. E você foge, tem medo. O espelho para você. Você foge cada vez mais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Deus quer levantar o nosso véu. Jesus quer rasgar o nosso véu. Você lembra do véu que foi rasgado? De alto a baixo? Quando Jesus foi crucificado? O autor fala que o véu foi rasgado de alto a baixo. Ele quer que o véu se rasgue. Ele quer que a gente se abra para Jesus. Vocês estão entendendo que isso é muito importante para a vida espiritual de cada um de nós? Isso é marcante em nossa vida espiritual. Estou pegando leve aqui hoje. Estou condensando várias coisas. E nós pegamos esse saco, né? E aí Jesus pergunta para nós: pode abrir, filho, o saco? Mas Senhor, você não vai me rejeitar? Mas por que você tem isso, meu filho? Eu não vou te rejeitar, eu tenho a ver com você. O meu sangue, ele derramou na cruz por sua causa. Mas Senhor, muitos me rejeitaram. E muitos continuam me rejeitando. A rejeição é contrária do amor. A rejeição é contrária do amor. O sentimento que nós sentimos quando sentimos amor, você multiplica ele por 1000 negativo, isso é rejeição. Ao contrário. Aí quando você começa a se abrir, assim, aqui tem um pouco de ódio, está aqui. Aqui tem um pouco de raiva, está aqui. Aqui tem um pouco de inveja, está aqui. Aqui tem um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco disso, um pouco daquilo. E quando você vai colocando aos pés de Jesus, automaticamente, quando isso vai tudo caindo, você vai se mostrando cada vez mais para Jesus.
É estranho ao reino dos céus essa superficialidade de super-homens que muitos crentes têm. Tem crente que acha que é simples, se converte, depois busca o Espírito Santo e depois chega lá, mas ele não sabe, igual falam muitos crentes, dos espinhos das rosas. E o que eu quero falar para os irmãos aqui é justamente os espinhos das rosas. Falar do que é bom é fácil, eu falo a todo mundo. As bênçãos que são pregadas, pregamos várias bênçãos, todo mundo glorifica a Deus. Mas tem muito crente que quando sai na segunda-feira é a mesma coisa. Ele é a mesma coisa. Fala língua estranha, sente o Espírito. E quando às vezes chega na segunda-feira, já começa a... Peraí, eu estava lá e não sou mais o mesmo. Sabe por quê? Porque você não despejou nos pés de Jesus o que fala despejar. Vomitar. Pegar os lixos que você tem, não colocar lá fora, mas colocar os pés de Jesus na igreja. Porque Jesus vai pegar essas ruínas, vai pegar essas coisas sujas e vai transformar em ouro. É isso que Jesus faz. Jesus pega o mais ruim de nós e transforma em coisa boa. Ele fez isso com os apóstolos. Ele fez isso com Pedro, que era um homem rancoroso, um homem nervoso, um homem analfabeto, mas era um coração sensível. Quem dizia que aquele João, e como Jesus foi para a casa de Cafarnaum, Jesus não foi recebido em Cafarnaum. João foi o primeiro do seu irmão e falou: Senhor, vem aqui, pode falar, manda tocar fogo naqueles miseráveis, porque não te receberam. Aí Jesus levou um susto: peraí, João, peraí, você não sabe de que espírito você é. Eu não vou fazer isso, eu vim salvar, não vim matar. E quem diria que esse João, que queria matar as pessoas com fogo, igual Elias fez, foi denominado o apóstolo do amor? Você viu a mudança de Paulo? A renúncia, isso é renúncia. Renúncia, nós pregamos renúncia todos os dias da nossa vida, mas nós não renunciamos, porque nós não temos coragem de nos renunciar. O que é renunciar, irmão, então? Renunciar é deixar minha vida e me tornar uma outra criatura, igual fala Paulo, igual fala um monte de coisa. É verdade, isso é renúncia. E você acha que eu estou fazendo isso? Eu não tenho que julgar você. Estou longe disso. Só quero te falar uma coisa: que renúncia é justamente pegar o que está aí guardado e colocar aos pés de Jesus. Tem coragem de fazer isso?